Oi, gente! Mas vamos falar sobre 3 grandes mudanças na nova rotulagem nutricional, mais especificadamente na nova tabela nutricional. Gente, então vamos lá. Quais 3 grandes mudanças eu escolhi para falar aqui com vocês hoje? Eu escolhi mudanças. Primeiro eu vou falar sobre açúcares totais e açúcares adicionados, porque sempre é uma dúvida frequente. Vou falar sobre as novas especificações que a gente tem para a tabela nutricional, tá? Não os novos modelos em si, mas as novas especificações. E também a questão do número de porções que a gente vai precisar trazer na tabela nutricional nova, tá? Lembrando que tudo isso entra em vigor em outubro de 2022. E por que eu escolhi esses 3 itens? Bom, os açúcares é porque é dúvida geral de todo mundo mesmo e é uma informação importante. E os outros 2... Eu escolhi porque, assim, quando a gente escuta falar sobre nova rotulagem nutricional, o que acontece? Então, a gente escuta muito falar sobre, agora vai ter que colocar informação por 100 gramas, os modelos mudaram e, a nova rotulagem nutricional frontal, né, a lupa. A gente ouve sempre falar muito sobre isso, e são mudanças importantes mesmo, a gente precisa falar sobre isso mesmo. Mas não é só isso que tá mudando. Então, quando a gente começa a bater muito numa mesma tecla, parece que é só isso que mudou, porque tá todo mundo falando só disso. Então, todo lugar que eu vejo estão falando sobre os novos modelos, que agora tem 100 gramas na tabela e a nova rotulagem, e a rotulagem nutricional frontal. E aí fica parecendo que tipo, tá bom, já sei disso, então já posso fazer, é isso e pronto. E não, a gente tem muitas mudanças mesmo. Então eu trouxe aqui açúcares, que também é bem falado, mas trouxe outras 2 mudanças que a gente não ouve muito falar e que são bem importantes, tá? Que a gente precisa prestar bastante atenção. Então a gente vai falar sobre elas. Quais são as novas legislações de rotulagem nutricional? RDC 429 e Instrução Normativa número 75, ambas da Anvisa, ambas de 2020. Ambas entram em vigor em 9 de outubro de 2022, tá? Então, é importante saber essas alterações? É importante a gente já estudar essas legislações? Sim, com certeza. Eu já posso colocar rótulos com a nova tabela, com a lupa no mercado? Não posso ainda, tá? Então, assim, precisa prestar atenção nisso. Porém, Aline, mas então se não pode colocar rótulo no mercado ainda com essas legislações, por que eu já vou aprender? Porque já existem muitas oportunidades na área de rotulagem com a nova rotulagem nutricional. E não precisa esperar entrar em vigor para abraçar essas oportunidades. Então, o que a gente já pode ir fazendo? Bom, quem está dentro das indústrias já está fazendo que nem louco, né? Precisa avaliar todos os produtos, ver qual vai ser o impacto em cada um desses produtos, de espaço, de embalagem, se vai ter rotulagem nutricional frontal ou não, se vão assumir a rotulagem nutricional frontal ou não, se vão reformular esse produto. Então, assim, tem muita coisa para ser feita já dentro da indústria. Precisa se preocupar com estoque de embalagem, com estoque do produto, até quando que vai precisar mandar realmente essas novas embalagens para serem produzidas, qual é o prazo de entrega do fornecedor. Então, tem muita coisa para ver dentro da indústria. E nós que somos consultoras, que não estamos ali no dia a dia realmente daquelas indústrias, o que a gente já pode fazer? A gente já pode avaliar para o cliente esses impactos no rótulo dele, mostrar quais alterações ele vai precisar fazer, já pode fazer o cálculo por 100 gramas, já pode avaliar a questão dos açúcares no produto dele, se ele tem açúcares adicionados, se ele não tem, se já dá para fazer o cálculo, se não dá, se tem informações que vão precisar ser pedidas para os fornecedores, se vão esperar o fornecedor fazer as análises e trazer as informações, se vai fazer, a indústria mesmo vai fazer análise no produto final. Então tem muita coisa que já deve ser feita hoje antes das legislações entrarem em vigor, tá?
com a RDC 429, com os açúcares. Então, o que eu sempre falo, gente, quem tá chegando agora não deve ter me ouvido falar muito sobre isso ainda, mas quem já tá aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo que a gente nunca pode pular uma legislação e ir pro que interessa. Então, eu não posso chegar aqui na RDC 429 e procurar exatamente o que eu quero saber, tipo assim, pula toda a legislação. Não, é importante a gente ler na íntegra, pelo menos algumas vezes, todas as legislações. E uma parte muito importante que normalmente a gente deixa de fora são as definições que vêm nas legislações. Então, bem no comecinho, por exemplo, aqui fica no artigo 3º já da legislação, as definições de alguns conceitos importantes que a legislação traz. E aí, logo a primeira definição que ela traz é justamente de açúcares adicionados. Então, o que são açúcares adicionados de acordo com a RDC 429 de 2020? Açúcares adicionados são todos os mono e disacarídeos adicionados durante o processamento do alimento, incluindo as frações de monossacarídeos e disacarídeos oriundos da adição dos ingredientes. Açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melaço, melado, rapadura, caldo de cana, extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xaropes, maltodestrinas e outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores. Com exceção, então, o que não é um açúcar adicionado? Polióis, açúcares adicionados consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento não enzimático e açúcares naturalmente presentes nos leites e derivados e açúcares naturalmente presentes em vegetais e frutas, seja ele inteiro, em pedaço, em pó, desidratado, em polpa, em purê, em suco integral, em suco reconstituído e em suco concentrado. Então aqui a gente já sabe o que é um açúcar adicionado. Primeiro que para as legislações de rotulagem, açúcares sempre vão ser mono e disacarídeos, tá? Sempre. Então, volta e meia, alguém aparece aqui falando, mas todos os carboidratos são açúcares, mas no fim tudo vira açúcar no corpo e tal. Tudo bem, eu entendo, realmente, se a gente for pensar em bioquímica, sim. Mas para a legislação, quando a gente fala de açúcares, a gente vai falar sempre de mono e disacarídeo, tá? Então, se eu tenho um mono ou um disacarídeo que foi adicionado no meu produto, ele não estava ali naturalmente, eu vou contar ele como açúcar adicionado, tá? E aí, tem uma coisa aqui que normalmente, uma coisa é ótima, né? Tem um ponto aqui que normalmente é o que causa mais dúvidas no pessoal, que são as frações. E realmente precisa prestar bem atenção nessas frações, porque o que são essas frações? Elas são... Acho que tá ruim porque minha cadeira tá muito alta. Pronto, bem melhor. As frações é quando o alimento em si não é um açúcar. Então, se eu pensar assim, sacarose, né? O açúcar comum, o açúcar que a gente tem em casa. Ele é simplesmente açúcar. Sacarose é... Meu Deus, olha o momento que a engenheira de alimentos erra. Sacarose é um monossacarídeo, né? Até onde eu me lembro. Então, a sacarose por si só, ela já é um açúcar. Então, eu não preciso pensar em fração. A fração é 100%, né? É 1 de 1. Tudo ali é monossacarídeo. Agora, a mesma coisa frutose, a mesma coisa lactose, a mesma coisa glicose. Todos são açúcares por si só, né? Então, ali eu não preciso pensar em frações. Mas a gente viu aqui que, por exemplo, maltodestrina, mel, melado, caldo de cana, também serão considerados açúcares adicionados. Só que eles não necessariamente são 100% mono e disacarídeo.
Agora, se eu pensar numa maltodestrina, a maltodestrina ela é composta ali entre 5 e 9% só de mono e disacarídeo. Então, ela não é 100% um açúcar. Ela possui uma fração de açúcares na sua composição. A mesma coisa com o mel. O mel não é 100% açúcar. O mel não é um mono ou um disacarídeo ou 100% mono e disacarídeo. Ele tem uma porcentagem de açúcares na sua composição. Então, quando eu adicionar maltodestrina ou quando eu adicionar mel no meu ingrediente, eu vou precisar considerar essas frações como açúcares adicionados. Então, vamos tentar aqui dar um exemplo prático para ver se fica claro. Eu estou fazendo ali um produto e eu coloco na composição dele 100 gramas de mel. Aí eu vou considerar 100 gramas de açúcares adicionados vindos do mel? Não, eu preciso saber qual é a fração de mono e disacarídeo que compõe o meu mel. Então eu vou lá e vejo que o mel tem 30% de mono e disacarídeo. Então se eu coloquei 100 gramas de mel e ele só tem 30% de mono e disacarídeo, quanto que eu vou considerar no cálculo dos meus açúcares adicionados? Eu vou considerar 30 gramas, que é referente a esses 30% de açúcares que eu tenho no mel. Entenderam? Agora, se eu vou lá e adiciono ao invés de mel 100 gramas de açúcar, de sacarose, aí sim eu tenho 100 gramas de açúcares adicionados, porque a sacarose ela é 100% açúcar, né? Então, essa é a diferença das frações. A mesma coisa se eu vou lá e adiciono 100 gramas de maltodestrina. Eu não vou considerar 100 gramas de açúcares adicionados, eu vou considerar 5 gramas, que é ali dos 5% de açúcares que a maltodestrina tem. Então, eles vão sim ser considerados açúcares adicionados, mas a gente sempre precisa pensar na fração, tá? Se o produto por si só, se o ingrediente por si só for um açúcar, aí beleza, aí eu vou considerar a totalidade do que eu adicionei. Mas se ele não for um açúcar, como o caso do mel e o caso da maltodestrina, aí eu preciso considerar essas frações, certo? E aí, o que são os açúcares totais? Bom, os açúcares totais aí sim são todos os mono e disacarídeos que eu tenho no meu alimento. Então, tudo que é açúcar adicionado entra em açúcares totais e tudo que é açúcar que já estava ali naturalmente também entra em açúcares totais. Então, os açúcares totais são realmente todos os açúcares. E os açúcares adicionados são somente aqueles que foram adicionados ao alimento, que não estavam ali naturalmente. Os ingredientes, eles vão precisar trazer tabela nutricional agora também. Essa também é uma das mudanças das novas legislações. Porque hoje, ingredientes que são comercializados só no B2B, né, de indústria para indústria ou de indústria para serviço de alimentação, eles não precisam de tabela nutricional. Mas com as novas legislações, eles vão precisar trazer tabela nutricional obrigatoriamente. E açúcares adicionados e açúcares totais são informações obrigatórias na tabela nutricional. Igual hoje a gente tem valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio como informações obrigatórias em uma tabela nutricional, os açúcares totais e os açúcares adicionados vão entrar também como informações obrigatórias. Então, os ingredientes também vão precisar trazer essas informações. Então, se você estiver comercializando maltodestrina como ingrediente, você vai precisar colocar essa quantidade de açúcares que a malto tem. Mas aí, no caso da maltodestrina como ingrediente, ela não vai ser um açúcar adicionado, porque você não adicionou aqueles açúcares ali. Eles estão presentes naturalmente na maltodestrina. Então, na tabela nutricional da maltodestrina, vai entrar como açúcares totais, tá?
E aí, a hora que eu adiciono a maltodestrina ao meu ingrediente, eu pego essa quantidade de açúcares totais e uso como meus açúcares adicionados. Entendeu? A mesma coisa o mel. O mel por si só, quando ele for comercializado como mel, ele vai trazer informação nutricional. Só que esses açúcares não vão estar como açúcares adicionados, porque ninguém coloca açúcar no mel. O açúcar está presente naturalmente no mel. Então, na tabela nutricional do mel, vai vir como açúcares totais. Mas, na tabela nutricional de um produto que utiliza mel, essa quantidade de açúcares do mel vai para açúcares adicionados. Hoje, quando você adiciona suco de maçã com o objetivo de adoçar, isso é um açúcar adicionado. Então, se você está adoçando com açúcar de maçã, você não pode fazer a INC de sem adição de açúcares, por exemplo. Mas, como eu disse aqui, os açúcares naturalmente presentes nos leites e derivados e em frutas e vegetais, incluindo eles em pó, desidratado, suco reconstituído e suco concentrado, não vão ser considerados açúcares adicionados. Então, você vai poder passar a adoçar com suco concentrado de maçã ou com suco concentrado de qualquer outra coisa, né? Qualquer outra fruta ou vegetal. Isso não vai ser considerado açúcar adicionado. Inclusive, o intuito de excluir os açúcares de frutas e vegetais de açúcares adicionados é justamente para incentivar o uso deles para adoçar. Porque o que aconteceu no Chile, por exemplo, né? No Chile, a gente tem a rotulagem nutricional frontal há mais, acho que desde 2016, 2017, alguma coisa assim, já tem um tempinho. E aí, o que aconteceu? Como ninguém mais queria usar a rotulagem nutricional frontal de açúcar adicionado, começou a surgir um número gigantesco de alimentos com edulcorantes. Então, assim, tiraram o açúcar, mas colocaram um monte de aditivo químico nos produtos para adoçar no lugar. E aí, como não tem nenhum aviso de com edulcorantes e tal, ficava só sem a rotulagem nutricional frontal e cheio de edulcorante. Então, uma medida para tentar fazer com que isso não aconteça aqui no Brasil foi justamente liberar as frutas e vegetais para que a gente possa adoçar com eles. Agora, eu não posso adoçar com açúcar de coco, açúcar de beterraba, açúcar de maçã. Isso é açúcar. Agora, adoçar com maçã desidratada em pó, beterraba desidratada em pó. Aí sim, suco concentrado de maçã. Aí eu posso. Aí não vai ser considerado açúcar adicionado. Então é uma alternativa. A nova rotulagem vai ser exigida para todo mundo. As legislações vão mudar para todos os produtos. É por isso que eu sempre falo que isso vai trazer muita oportunidade para quem estiver preparado. Porque pensa, todo mundo que tem uma tabela nutricional hoje vai precisar mudar. Todo mundo. Produtos que não precisavam antes de tabela nutricional vão passar a precisar, como é o caso dos ingredientes. Então, assim, é muita oportunidade, gente. Só que não adianta deixar para estudar lá em outubro de 2022, a hora que as empresas vão estar loucas, porque daí já entrou em vigor, tem que mudar, daí você vai parar para estudar? Não, tem que parar, já tem que começar a estudar agora. Por mais que você não vá colocar em prática agora, mas já precisa entender a legislação, entender as informações, pegar uma intimidade com a legislação para a hora que começarem a surgir esses serviços, a hora que começarem a surgir mesmo essas demandas, porque elas já existem, mas não são tantas assim ainda, porque ainda tem um prazo. Mas é o que eu falei, todos os produtos vão precisar mudar suas tabelas nutricionais. Então, assim, a gente vai receber essas informações. Só tem que tomar cuidado para saber que o açúcar total do seu ingrediente vai ser seu açúcar adicionado muitas vezes. Então, tem que ficar de olho nisso. A frutose das frutas ou a sacarose presente ali em frutas e vegetais, a lactose do leite, quando entram no seu produto com a fruta, com o leite, com o vegetal, ele não conta como açúcar adicionado. Agora, se eu adicionar somente sacarose, se eu adicionar somente frutose, se eu adicionar somente lactose, eles contam como açúcares adicionados.
inclusive se eles forem usados como veículo, tá? Porque muitas vezes a gente usa tanto maltodestrina como sacarose, como lactose como veículo. E vai contar como açúcar adicionado também, mesmo que seja veículo, tá? E aí, gente, só pra finalizar então essa questão dos açúcares, valor diário recomendado para açúcar adicionado. O valor diário recomendado é de 50 gramas, então 50 gramas vai ser o 100% na hora da gente calcular a porcentagem de VD de açúcares adicionados. E açúcares totais não foi definido VD, então esse a gente vai deixar em branco, mas açúcares adicionados a gente precisa fazer o VD. Mas daí é o que eu falo. O que eu falei? Quais são um dos pilares dos rótulos corretos? Tenha o seu próprio conhecimento. A grande maioria das empresas vão ter um ano para se adequar. Então, 9 de outubro de 2022, as legislações entram em vigor. E aí, a grande maioria das empresas vão ter até 9 de outubro de 2023 para realmente só ter rótulos com as novas tabelas nutricionais, com todas as novas informações no mercado. Então, tem um ano para você se adequar totalmente, tá? Mas não são todas as empresas, então essa não é uma regra geral, é por isso que eu nunca falo isso, porque tem que explicar direitinho, tem vários prazos de adequação, tá? Então, por exemplo, ingredientes e produtos comercializados B2B não tem prazo, é 9 de outubro de 2022 mesmo. Pequeno produtor tem mais prazo, não é só um ano. Então, assim, tem que ver direitinho lá na parte da legislação que fala sobre esses prazos de adequação para ver onde a sua empresa ou onde as empresas para as quais você trabalha vão se adequar, porque não é um ano para todo mundo. Então, gente, queria falar dos padrões da tabela. E aí, de novo, não é sobre os novos modelos da tabela, e sim sobre os padrões mesmo. Porque hoje a gente não tem padrões, né? Hoje a gente tem ali 2 modelos que a gente pode usar quando a gente quiser, que é o modelo A e o modelo B, e a gente tem o modelo linear que a gente pode usar de vez em quando a embalagem é muito pequena e não cabe uma tabela. E hoje a gente não tem padrões em si para seguir. Então, assim, não tem um tamanho de fonte, não tem uma espessura de linha, não tem que ter um fundo de tal cor, a tabela não necessariamente precisa ser preta, a gente não sabe qual é o espaçamento. Então, assim, não tem esses padrões definidos. Eu faço a tabela do tamanho que eu quiser, onde eu quiser, do jeito que eu quiser, desde que eu siga ali o padrão do modelo A ou B, tá tudo certo. Aqui no anexo 12 da IN 75. Então, quais padrões eles chamam de requisitos específicos para a formatação da tabela de informação nutricional? Então, quais requisitos a gente vai precisar seguir? Isso é uma coisa que ninguém fala, você não vê ninguém falando sobre isso quando tá falando de nova rotulagem nutricional. E isso é muito importante, gente, porque isso é uma coisa que vai impactar muito nas tabelas nutricionais, nas embalagens em si, na verdade. Porque talvez você vai ver que hoje você tem uma tabela nutricional que ocupa ali um espaço no seu rótulo e que a hora que você for trocar, esse espaço não vai ser o suficiente. Então você vai ter que trocar toda a sua arte para ajustar essa nova tabela, porque agora ela tem tamanhos, porque agora ela tem padrões, porque agora ela tem que estar numa superfície lisa, né? Não pode estar em canto, não pode começar de um lado e terminar de outro, não pode ter uma dobrinha no meio. De preferência, ela tem que estar no mesmo painel que tiver a lista de ingredientes, então tudo isso vai ter que ser adequado, tá? E quais são os requisitos, então? Alguns deles. A altura da linha na grade interna foi definida. Então, tipo assim, todas as linhas têm que ter a mesma altura. Eu não posso fazer uma tabela nutricional que uma linha é desse tamanho, outra linha é desse tamanho, outra linha é desse tamanho e a outra é desse tamanho. Não. Todas as linhas precisam ser exatamente iguais e ter a mesma altura. Outro requisito, foi definido o recuo de cada informação. Então, assim, hoje, por exemplo, se eu vou declarar açúcares embaixo de carboidratos, qual que é o tamanho daquele recuo que eu tenho que ter para o açúcar? Não sei. Qual que é a distância que carboidrato tem que estar escrito da linha da tabela? Tipo, onde que eu começo a escrever o carboidrato? Não tem essa definição.
Então aqui vai ter. Então a referência é a letra N em caixa baixa, né, em minúsculo, com o mesmo tipo de fonte e corpo tipográfico usado para o nome do constituinte. Então, tipo, se a informação for de primeiro nível, vai ter um recuo do tamanho de um N. Se for de segundo nível, o recuo vai ser de 2 Ns. E se for de terceiro nível, o recuo vai ser de 3 Ns. Então, a gente vai ter que medir em N esses recuos. E aí, aqui no anexo 11, que é o anexo anterior, ele traz os recuos. Então, tipo assim, carboidratos não tem recuo. Então, carboidratos vai estar juntinho da linha. Mas açúcares totais é um recuo de primeiro nível. Então, entre a linha e o primeiro A de açúcares totais, precisa caber um N minúsculo, tá? Daí, deixa eu ver aqui. Já os açúcares adicionados é um recuo de segundo nível. Então, entre a linha da tabela e o primeiro A de açúcares adicionados, precisam caber 2 Ns minúsculos. E aí, se eu for declarar, por exemplo, ácido oleico na minha tabela nutricional, que não é uma informação obrigatória, mas se eu quiser declarar, ele é um recuo de terceiro nível. Então, entre a linha da tabela nutricional e ácido oleico, precisa caber 3 Ns minúsculos, tá? Então, essa é a medida que a gente vai ter que usar para os recuos entre a linha da tabela e a escrita da informação. Todas as tabelas nutricionais vão precisar de um fundo branco e escrito em preto. Aline, mas o fundo da minha embalagem é todo verde, vai ficar horrível. Paciência, vai ter que ter um fundo branco e o escrito todo em preto. Gente, ó, então tem os tamanhos do espaço definido em N, todas as linhas têm que ter a mesma altura. Símbolo para separador dos subtítulos tem que ser achado lá um texto normal de formas geométricas com o nome Black Circle, então assim, até isso. Se na formatação padrão, né, a gente só vai poder usar fonte ou Arial ou Helvética, não vai ficar podendo inventar fonte também. E aí, gente, tudo tá definido. Tipo assim, o título, informação nutricional, o que a gente sabe hoje? É que ele tem que estar em caixa alta e negrito, só. Agora não, agora a gente sabe que ele tem que estar em negrito, tem que estar em caixa alta. O corpo dele tem que ser de 10 pontos, ou seja, o tamanho dele tem que ser 10. E ele tem que estar com alinhamento centralizado. As porções ali, a hora que a gente vai falar, porção X grama. O estilo é regular, então não vai estar em negrito. A combinação de caixa alta e baixa, então primeira letra maiúsculo e o restante tudo minúsculo. Corpo 8, ou seja, tamanho 8. E alinhamento centralizado também. Daí, por exemplo, o nome dos constituintes. Regular, ou seja, não é em negrito. Combinação de caixa alta e baixa, ou seja, primeira letra em maiúsculo, restante em minúsculo. Corpo também 8, ou seja, tamanho 8 de fonte. E alinhamento horizontal e vertical centralizado. Então, assim, gente, vai ser tudo definido agora. A gente não vai poder inventar mais nada na tabela nutricional. Vai ter que ficar tudo certinho. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que produtos lácteos, quando forem sem lactose, vão continuar sendo alimentos para dietas com restrição de lactose. Eu acho que a informação nutricional complementar, que vai passar a chamar a alegação nutricional de zero lactose, não é para eles. Tem uma pergunta no Perguntas e Respostas da Anvisa que é assim: não vai ficar confuso a INC de zero lactose e a RDC 135 de alimentos para dietas com restrição de lactose? Porque ela não foi revogada, né? E aí a Anvisa falou que não. E pela resposta que a Anvisa deu no Perguntas e Respostas, eu entendi que é assim: alimentos convencionais, tipo XYZ, podem usar a alegação nutricional de zero lactose. Agora, se for um produto lácteo, aí é RDC 135. Eu entendi isso. E aí, gente, a última informação que eu queria trazer para vocês é que precisaremos colocar a quantidade de porções presentes na nossa embalagem na tabela nutricional.
A porção do meu produto é de 50 gramas e eu comercializo este produto numa embalagem de 500 gramas. Então, eu vou precisar colocar na minha tabela nutricional assim, número de porções, 10 porções. 10 porções, né? Não 10 unidades. Número de porções, 10 porções. Na verdade, é porções por embalagem que precisa colocar. E aí você vai colocar 10 porções ou o número de porções que tiver. Então, nesse exemplo, a minha porção é de 50 gramas, eu comercializo uma embalagem com 500 gramas. Então, eu tenho 10 porções dentro daquela embalagem. Então, eu vou colocar porções por embalagem, 10. A minha porção é de 100 gramas e eu comercializo uma embalagem de 2 quilos. Aí eu vou colocar porções por embalagem, 20. E isso, gente, sempre dentro da tabela nutricional, tá? Essa vai passar a ser uma informação da tabela nutricional. Quando que eu não vou colocar essa informação? Somente quando eu tiver embalagens individuais. Então, embalagem que é para ser consumida de uma vez mesmo, que teoricamente vai ter uma porção só. Então, nesse caso, eu não coloco. Mas passou de 2 unidades, aí sim eu não considero mais embalagem individual e eu preciso colocar o número de porções por embalagem que tem dentro da minha tabela nutricional. Tem o lugar certinho ali que eu vou precisar colocar. E essa também é uma informação que ninguém te conta sobre a nova rotulagem nutricional. Ninguém fala sobre isso. Então, gente, a gente vai precisar colocar o número de embalagens, o número de porções por embalagem. Só que aí tem uma regrinha de arredondamento, porque e se eu tenho uma porção de 80 gramas em uma embalagem de 700 gramas? Eu não tenho números inteiros, né? Então, eu vou ter que arredondar esse número de porções. Se eu tiver uma embalagem com mais de 2 porções não inteiras, eu vou precisar arredondar. Então, aquela velha história do qual número vem depois da vírgula, tá? Se o número da primeira casa decimal for menor do que 5, eu vou manter o número. Então, se eu tenho 2,4 porções por embalagem, eu mantenho 2. Se o número da primeira casa decimal for maior ou igual a 5, aí eu arredondo um número para cima, tá? Então, se eu tiver 2,7, eu vou arredondar para 3. Eu sempre vou declarar em números inteiros, tá, gente? Não tem casa decimal aqui para falar porções por embalagem. Então, quando eu tiver um número quebrado que eu arredondei, eu vou escrever, tipo, porções por embalagem cerca de... E aí, o número inteiro, tipo, então, cerca de 2, cerca de 3. Agora, embalagens com mais de 3, com 3 ou mais porções inteiras, tá? Se o número for inteiro, daí se der certinho, tipo, tem uma porção de 50 gramas e em uma embalagem de 500. Então, eu não preciso arredondar, eu tenho 10 porções, tá certo? Aí, eu não preciso arredondar, não tem regra, e eu vou escrever porções por embalagem, 10. Então, eu não vou falar cerca de, eu vou só pôr o número, tá? Então, de novo, eu sempre vou declarar essas porções por embalagem em números inteiros. Nunca vai ter uma casa decimal, tá? Se eu tiver um número quebrado, eu preciso olhar qual é a primeira casa decimal. Se ela for menor do que 5, eu mantenho o número. Então, deu 8,2 porções, mantenho 8. Deu 7,3, mantenho 7. Deu 10,2, mantenho 10. E na hora de declarar, eu vou falar eu vou colocar porções por embalagem, 2 pontos, cerca de 8, cerca de 7, cerca de 10, porque não é um número inteiro, né? Eu não tenho realmente 10, mas tenho mais ou menos 10, cerca de 10. Agora, se der um número inteiro mesmo, eu tenho 10 porções, eu tenho 8 porções, eu tenho 7 porções, eu tenho 5 porções, aí eu vou escrever porções por embalagem, 5, 8, 10. Aí eu não preciso escrever cerca de, porque daí tem exato, tá? Então, essa era a terceira grande mudança que eu queria trazer para vocês.
que as pessoas não costumam falar normalmente. Então, falei aqui sobre açúcares adicionados e açúcares totais, que vão ser duas informações obrigatórias e é muito importante a gente saber diferenciar esses dois, lembrar das frações e tudo mais, saber o que vai ser considerado um açúcar adicionado ou um açúcar total. Falei também sobre os padrões, né, os requisitos que a gente vai ter que cumprir para fazer a nossa tabela nutricional. Então, o espaçamento lá do tamanho do N, as fontes, o tamanho da fonte, se é centralizado, se tem que estar alinhado à esquerda e tudo mais. Então, todos esses padrões são definidos. É definido também, gente, padrão de quando vai poder abreviar, quais informações vão poder ser abreviadas. Então, assim, tem muitos padrões definidos agora, tá? A gente passou de nenhum padrão definido para muitos padrões definidos. E também essa questão das porções por embalagens, que a partir do momento que a gente não tem uma embalagem individual, vão ter que estar presentes em todas as tabelas nutricionais. E essa informação não é uma informação que vai estar jogada no rótulo, tá? Tipo, perto do peso líquido, no painel principal. Não, ela faz parte da tabela nutricional, é uma informação da tabela nutricional. É isso, beijo, gente. Tchau, tchau.